Oi, pessoal. Aqui estou de volta. Para quem está vendo pela primeira vez, seja bem-vindo. Para quem está voltando para esse canal, obrigada por estar aqui e seja bem-vindo também. Hoje esse podcast é para ser bem rapidinho, é só para dar uma atualização onde é que eu estou e o que está acontecendo, porque você vai ver que eu tenho, talvez demore mais para fazer o próximo podcast. Uma das coisas que aconteceram que me fez ter vontade de fazer esse podcast é que eu estava olhando o Instagram e eu achei um Mystery Knit Along, que é tecer junto misterioso, que é quando você não sabe qual que é a receita, mas você vai recebendo a cada semana novos passos para você seguir para completar o trabalho. Como eu nunca fiz isso antes, eu falei, acho que eu quero fazer. E no excitamento de fazer, eu acabei não vendo que já tinha começado em dezembro e que esse Mystery Knit Along, ou esse tecer junto, TJ, acho que é o que a gente chama agora no Brasil, aconteceu em dezembro. Então, eu recebi a relação de material que eu tinha que fazer, que tinha que ter, e na quarta-feira seguinte eu recebi a semana 1, a receita da semana 1, e aí eu tava assim ansiosa para na outra quarta-feira receber a semana 2. Só que chequei de manhã, chequei de tarde, chequei de noite e não veio a receita da semana 2. Aí eu resolvi olhar no e-mail anterior e ir lá e certamente tinha já todos as 3 semanas já estavam lá na website do Knitting Circle. Então eu fui imprimir e perdeu um pouquinho o entusiasmo, mas a culpa foi minha porque eu não prestei atenção de quando que tinha começado. Mas por causa desse Knit Along, ele estava pedindo para você ter 720 metros ou yards. Uma yard é 0,9 metros. E eu não tinha em decay weight. Eu não tinha, então eu resolvi que eu ia comprar. Aí tem uma cidadezinha, 1h30 daqui, e chama Haliburton. Por 6 anos eu fui para essa cidade, uma semana por ano, e para fazer meu curso de fiação. Então, durante aquela semana, você aprendia a mexer com fleece, você aprendia a fiar, aprendia a tingir, e era assim, um grupo de mulheres. Nós começamos, acho que com pelo menos 50 mulheres, em 2 classes. Quando nós terminamos o ano 6, tínhamos uma classe só, mas assim mesmo, acho que era um total de 22 ou 24 mulheres. E tínhamos alguns homens também, 2. E foi uma experiência super legal, porque você fica a semana inteira lá. A escola tem alguns cottages, tipo cabana, que você aluga e cabe 3 pessoas, só que aí de noite o pessoal das outras cabanas vem e sentam com você e ficam juntos e conversam. E foi lá que eu aprendi a fazer meia, a tricotar meia. Uma das pessoas que estava participando no curso me ensinou. E foi muito legal, porque a gente fazia muito projeto e desenvolvemos algumas amizades que são, eu diria, eternas, porque a gente mesmo não se vendo, a gente tem ótimas lembranças. Então eu resolvi ir para lá para comprar o yarn lá, a lã, o fio lá, para fazer esse novelo. Até porque tem uma loja de tricô lá que é super variada, tem muita coisa legal, tem mais coisa do que a loja daqui da cidade onde eu tô. E toda vez que eu ia lá,
como eu estava no curso de fiação, eu pensava, não, eu só vou trabalhar com o meu fio, que eu fiei. Agora eu já estou noutra fase, agora eu trabalho com o meu fio, mas eu também compro o fio. E é legal você experimentar outros fios. Mas por causa disso, eu acabei indo lá. Então, eu vou começar com as minhas aquisições. Primeira aquisição foi essa revista Pompom. É uma revista que ela tem parte da produção nos Estados Unidos, mas a produção da revista em si é na Inglaterra. E eu gostei muito desse suéter da Not a Gun, com essas tranças. Eu achei super bonito. Eu vi no Fruit Knitting Podcast, que a Andrea teceu. E eu sempre fiquei com vontade de tecer, porque eu acho muito, muito, muito bonito. Então, eu já estava com vontade de comprar essa revista, eu estava olhando. A revista tem outros suéteres que eu acho que eu vou fazer. E o legal foi ir lá e ter a revista na mão para ver. Porque você pode comprar pelo correio, mas eu não sei se ficaria mais barato comprar uma revista pelo correio, porque ia ficar bem caro. Não foi barata também, mas é a coisa de você ter o prazer imediato. A revista está na minha mão. Então, essa foi a minha primeira aquisição lá. A outra coisa que eu comprei foi esse bloqueador de meias. Então, o legal é que você fica melhor para mostrar a meia quando você faz, mas também depois que você lava, se você colocar o par de meias aqui, ele não vai diminuir a chance de encolher. Então, eu comprei esse na esperança que meu marido, tendo molde, faça mais. A outra coisa que eu vi, acho que foi no podcast da Amy. A Amy é uma podcaster em inglês, que mora na Escócia. E ela mostrou não foi a Amy, não. Foi uma outra que também mora na Escócia. E ela mostrou um desses sock blockers, bloqueadores de meia, que ele tem é de madeira e ele tem uma coisa que aumenta. E então eu achei aquilo interessante para você estar fazendo a meia. Você pode saber aonde no seu pé que você tem que começar a aumentar. Então, ele é uma outra aquisição que eu gostaria de fazer no futuro. E aí, mas eu fui na loja para comprar o fio para eu fazer esse projeto. E é muito interessante como as pessoas falam que você tem a sua cor e é de fase, porque nem sempre eu fui dessa cor. Mas eu cheguei na loja, uma loja cheia de yarn, e no decay, no peso decay que eles tinham, eu achei esse amarelo. Eu tô na minha fase do marrom, amarelos e marrons. E aí eu vi os dois, ainda falei assim pra dona da loja, acho que esse novelo combina com esse amarelo. Ela falou assim, combina. Depois que eu entrei no carro, eu comecei a lembrar desse sort of scarf que eu tenho, cachecol, que eu fiz eu fiei pelo de camelo, bebê camelo, e ele tinha dois tons, tinha um tom um marrom mais escuro e um marrom mais claro, que eu tingi de amarelo mais claro e tingi de vermelho o tom mais escuro. E aí eu comprei esses dois fios que tem mais ou menos a mesma cor. E não só isso, esse fio é da Rowan. O que eu achei legal, porque eu nunca tinha usado o fio Rowan. E como ele é uma blend, é uma mistura de lã inglesa com alpaca, ele é macio, não é o mais macio, mas ele é macio e é muito gostoso de trabalhar com ele. Então, eu tô nessa fase de querer experimentar diferentes fios de diferentes produtores. Então, valeu só por isso, né?
Então, foi legal. Aí, aqui é onde eu tô no suéter, no shawl, no chale. Eu tô agora na metade da semana 2. Tem ainda que repetir esse detalhe aqui para semana 2, para depois começar a semana 3. Mas vai ser um chale grande, não é difícil de tricotar. Eu tenho que admitir que a minha atenção não tá muito boa, porque eu tive que desmanchar algumas vezes, porque eu esqueci de aumentar ou não. Mas eu tô achando que ele tá bem legal. Tá ficando bonito. Mas como eu já tenho esse aqui também vai para minha cesta de Natal quando eu terminar. A última coisa que eu comprei lá foi um pompom. Foi esse pompom. Quando eu fui para lá, eu estava fazendo o meu gorro. Esse é o meu único projeto terminado desse episódio. Esse gorro eu fiz com... eu fiei 50% merino, 50% iaque. E eu comecei a fazer esse gorro top down, da parte de cima para baixo. Comecei com crochê e fiz embaixo. E eu achei que seria legal colocar um pompom. E quando eu fui para Halliburton, eu fui e levei esse chapéu porque eu queria que fosse um pouquinho mais longo do que esse chapéu. Então eu levei para medida. Esse chapéu eu comecei de baixo para cima, mas esse novo eu justamente comecei de cima para baixo porque eu queria que ele fosse um pouquinho maior do que o de cima. E eu achei que seria legal colocar um pompom aqui, até por causa do meu buraquinho, né? Só para você ver, eu gostei bastante do resultado final. Ele vai para minha cesta de Natal. Não sei se minha filha ou meu filho vão querer, que eu achei que ficou legal ele. E além do que, você tem espaço, se você quiser fazer mais slouch, você pode. Na realidade, eu queria para ter mais dobra e ficar quente na orelha, né? Então, eu gostei do resultado. Mas aí eu fui ver o pompom para comprar para esse chapéu. E quando eu cheguei no carro, eu achei que esse pompom tem tudo a ver com esse chapéu. Esse chapéu tava assim, legal, tava ok, mas eu acho que com o pompom ficou tão melhor. Então o pompom é para esse. Mas o legal desses pompons é que eles são de conectar. Então você pode, se você tiver a parte de baixo, você poderia ter em diferentes gorros e só colocar o pompom em cima. Então ele ficou bem bom. A outra coisa que eu queria falar desse gorro é que eu usei o Japanese Stitch Bible, a Bíblia do ponto japonês. E a única coisa que eu mudaria nesse chapéu, se eu tivesse que fazer de novo, seria que o primeiro cabo eu não inverti. A primeira trança eu usei no mesmo sentido dos dois lados. E eu acho que se eu tivesse... Todo o resto eu usei invertido, né? Se eu tivesse usado invertido, essas duas partes teriam vindo para dentro. E eu acho que seria mais legal. Mas quando eu pensei nisso, eu já estava nessa parte de baixo, então ficou. Eu tô vendo que solta bastante, não bastante, mas um pouco de pelinho nessa parte de cima. Vamos ver com o uso. Mas ele vai ficar bem quente, porque que é quente, então vai ficar legal. Eu gostei muito do chapéu. Ainda sobrou um tanto de yarn, não muito, mas um pouco, que eu vou achar uma coisa para usar. Então essa é meu único projeto terminado. Eu tenho vários projetos para fazer e eu tô ficando um pouco overwhelmed com a quantidade de projetos que eu tenho que fazer. A outra coisa que eu fiz
Ou melhor, então vamos colocar aqui update. Esse é o meu Charlie da Creship. E nós tivemos uma reunião ontem, sábado, para mostrar onde que todo mundo estava no Charlie. E eu achei que eu podia tricotar e participar da reunião. E parecia que estava indo tudo bem. Só que depois acabou a reunião e eu continuei tricotando. E quando eu olhei, eu achei um erro. Daí eu tive que desmanchar, acho que umas 5 carreiras, ponto por ponto, porque eu não uso aquela linha de proteção. E aí eu tive que desmanchar 5 carreiras e começar de novo. Então agora eu tô no ponto de começar. Eu tenho 9 repetições, eu preciso chegar a 19 de cada lado. Mas tá crescendo. E agora eu entendi o processo inicial, então eu acho que vai ser mais fácil. A lã é uma lã que não é lã, é camelite, que é alpaca, 100% alpaca, que minha amiga Michelle me deu. Ela criava alpaca e ela mandou a lã para um mill, eu não sei o que chama mill, mas é o lugar onde eles transformam lã em fio. E ela me deu um monte dessa lã. E ela é perfeita para Charlie porque a alpaca não tem memória e a tendência é ela esticar e cair, o que é o que você quer num shawl. E a outra coisa é que é só two plies, então ele só tem 2 fios juntos. E quando você trabalha com 2 fios juntos, com two ply, ele vai ter uma tendência a abrir mais quando você faz a laçada. Então ele é perfeito para Charlie. Um dos problemas é que, como é um marrom natural escuro, é mais difícil de trabalhar à noite, né? E também de ver a definição do ponto agora, eu acho que depois vai ficar melhor. Mas tá crescendo, então tô feliz. A outra coisa que eu fiz, agora eu assisto muito podcast e eles estão colocando um shawl, uma receita gratuita que tem no Ravelry, e é half plus half shawl. E o pessoal fala que é muito meditativo, porque eu acho que eles só fazem tricô. Eu quando for fazer, vou fazer só ponto tricô. O pessoal faz ponto meia só. E você vai usando carreiras curtas, short rows, que você vai, aí diminui, faz menos, até acabar de usar todos aqueles pontos, e aí você começa com outro ponto a fazer o resto com a outra cor, e aí fica um shawl metade de uma cor e metade do outro. Então chama half plus half triangle. E o pessoal fala que é muito meditativo, então eu resolvi que eu vou fazer. E eu peguei essa lã que eu já tinha e tingi de vermelho, e para outra parte do Charlie eu tingi com esse roxo. Aqui no Canadá tem uma planta que chama fuchsia, que normalmente na primavera você compra para pendurar, e eu sempre gostei, é vermelho com roxo. Nunca pensei nisso antes, mas eu adoro vermelho com roxo. Então eu tingi esses 2 yarns que eu tinha para poder fazer. Aí quando eu tava tingindo esse yarn, eu achei que eu tinha muita tinta no pote, eu resolvi colocar um outro yarn para absorver um pouco daquela tinta, porque para tingir lã você precisa de acid dye, é tinta ácida. E para isso não é legal no meio ambiente você soltar muito ácido. Então o melhor é você usar mais lã para absorver todo aquele tingimento que está lá. Ecologicamente é melhor. E aí eu tinha esse yarn, esse fio que eu tinha tingido antes e tinha enfiado, e que eu realmente não gosto muito dele. Mas quando eu olho esse fio, o efeito é tão melhor. Eu realmente gosto muito mais desse aqui. Eu preciso ver o que é que eu vou fazer
com ele. Talvez eu tenho mais dessa cor, eu vá tingir com um pouquinho desse roxo para ver e utilizar junto. E aí eu posso utilizar de outras maneiras, né? Então, em termos de lã, isso é o que eu fiz, o que eu tenho nesse mês. Mas, um outro projeto que eu posso ver como finalizado é que eu terminei de lavar a minha fleece do Cotswold. Tá toda lavada. E aí eu resolvi pegar, porque na mesma época que eu comprei o meu Cotswold, tá nevando lá fora agora. A mesma, no mesmo tempo que eu comprei o Cotswold, eu comprei uma fleece de Cormo. Cormo é um outro tipo de carneiro e esse era um bebê carneiro, então não é uma fleece muito grande, é uma fleece pequena, são quase 3 pounds, que vai ser o que? Quase 1,5 kg. Só que minha amiga Roslyn me deu uma pound de Cormo, e eu lavei, enfiei, tingi, e daquela 1 pound, que é quase 500 gramas, é um pouco menos de 500 gramas, eu consegui 275 gramas de fio. Então você perde muito, porque o Cormo, ele tem muito mais lanolina do que o Cotswold. A outra coisa é que eu assisto muito os vídeos da Judith Mackenzie. Ela é uma spinner canadense que mora nos Estados Unidos. Não sei quantos anos ela tem, mas eu acho que ela deve estar assim nos 70, quase 80. E os vídeos dela são muito bons. Para você que está aprendendo a fiar, é muito bom mesmo. Muita coisa que eu não aprendi no meu curso de fiação, com ela eu aprendi muito melhor. Eu entendi como fazer, a lógica das coisas, então ela é muito boa. Só que ela disse no curso dela, num dos vídeos dela, que para você guardar a lã, se você não quer lavar, você coloca num balde e tampa, e tem que deixar bem fechado para você não ter ar entrando na lã, porque é o ar que vai juntar com a lanolina e que vai criar problema para a lã. Então, se você tem uma lã muito velha, como eu comprei uma vez uma lã que estava 10 anos sem lavar, ela não muda um pouco a textura da lã no final. Você ainda consegue, mas não é... Você não consegue um fio tão delicado. Não fica tão macio. Meu cachorro tá roncando aqui do lado. E então eu resolvi lavar. E o que aconteceu quando eu abri, se você olhar, eu não consegui abrir a lã inicialmente. Ela tá como um gomo. Um dos problemas de você não conseguir abrir a lã, parece que ela tá soltando um pouco. Um dos problemas de você não conseguir abrir a lã é que o carneiro, ele tem lã diferente, né? Então, as melhores partes é a parte do ombro e depois da lateral do carneiro. E então, quando eu abri o meu Cotswold, eu separei pelas partes do carneiro, que também me dão as partes das cores. As cores são mais ou menos as mesmas naquela parte. E nesse caso eu não posso abrir, porque ela não está abrindo. O que eu estou fazendo é tirando um gomo de cada vez, me lembra jaca, e aí eu abro e vou colocando ela assim. E realmente agora começou a nevar muito aqui fora. Eu gosto quando neva assim, que é um floco de neve grande. Mas eu não sei se essa neve vai ficar ou não. Mas é bonito. Então, voltando para lã. Então, essa
lã, como ela tem mais lanolina do que a outra, eu resolvi. Primeiro, eu fiquei preocupada que ela poderia não ficar tão macia. E segundo, na hora de lavar, eu fiquei pensando qual a maneira que eu tenho que lavar. Então, se você for ver, eu lavei uma amostra, eu coloquei em algumas partes bem pouquinha lã. Então, você pode até ver através dela, de tão pouquinho que tem na lã, né? E ela não filtrou, porque essa lã tem uma tendência muito grande de filtrar. Quando eles falam de fine wool, é uma lã que tem tendência a filtrar. Então, merino é uma lã que tem tendência a filtrar. E aí eu fiz uma amostra colocando um pouquinho mais, porque haja, né? Então, para poder diminuir um pouquinho mais, eu coloquei mais lã. Essa é uma amostra da lã que eu fiz que não tem tanto... que eu coloquei mais lã junto para lavar e não filtrou. Então, eu sei que eu posso colocar mais antes de trabalhar. Outra coisa é, essa lã não foi uma lã comprada, foi comprada no mesmo festival, mas não foi uma lã comprada de um carneiro que estava sendo julgado, né, a lã. Então, você pode ver que tem muito material vegetal, tem muita sujeirinha nela. Então, eu vou ver como, mas de preferência limpar antes de colocar no cardador, que essa lã eu vou cardar. Então, é um processo mais rápido para cardar. Hoje, meu marido estava olhando no vídeo e viu que a gente perdeu o finalzinho do filme final, da parte final do meu vídeo do episódio 7. Então, eu só queria mostrar que eu estava muito preocupada com a lã, que eu tenho esse Rambouillet, que são quase 5 pounds, 5 libras, que dá mais ou menos um pouco mais de 2 quilos de lã. E é uma lã, a Fine Wool too, a classificação é lã fina. E eu estava preocupada se eu não ia conseguir abrir. Mas eu consegui abrir, os locks são lindos, uma delícia. Tem muita flexibilidade, você pode ver a memória dessa lã. Não é uma lã para você fazer chale, mas definitivamente é uma lã para você fazer sweaters. Então, eu consegui abrir a lã e separar, aí coloquei de volta, mas está separado de qualquer maneira. As primeiras partes, as partes melhores do carneiro. Agora eu só tenho muito trabalho para lavar, separar as duas lãs e até essa lã do meu corno parece que está abrindo um pouquinho, então eu vou tentar ainda abrir um pouco mais. Mas é isso, por hoje é só e a gente se vê na próxima, não sei quando. Mas um beijo a todos e que tudo esteja bem. Tchau.